Há momentos em que obedecer parece mais fácil do que pensar, em que seguir parece mais seguro do que escolher, em que calar parece mais sábio do que questionar. A alma, cansada de lutar, aprende a se curvar, aprende a se moldar, aprende a se silenciar para pertencer. Mas o que parece paz, muitas vezes, é só a quietude de uma prisão invisível. Friedrich Nietzsche nos alertava sobre esse tipo de obediência, aquela que veste a máscara da moralidade, mas esconde o medo da liberdade. A busca por aceitação, por pertencimento, por segurança, é humana. Profundamente humana. E é justamente por ser tão humana que se torna perigosa quando não é questionada. Porque a aceitação que exige a morte da individualidade não é afeto, é submissão. Porque o conforto que silencia a alma não é acolhimento, é aprisionamento. Nietzsche enxergava nisso uma sabotagem silenciosa. Um culto ao conformismo, uma reverência a tudo o que é previsível, normativo, domesticado. E ele via nesse culto uma ameaça maior do que o próprio mal. Porque o mal grita, mas a obediência cega sussurra. E no silêncio, ela se infiltra, se disfarça, se instala. A metáfora do rebanho que ele tanto usou não fala apenas de massas controladas, mas de espíritos adormecidos. De almas que, com medo de errar, pararam de escolher. De seres que, para não serem rejeitados, deixaram de se escutar. E assim, a liberdade foi sacrificada. Não por força, mas por conveniência, por medo, por hábito. O perigo não está em obedecer. Está em obedecer sem consciência. Está em aceitar o caminho alheio como se fosse o próprio. Está em esquecer que há um eu que sente, que pensa, que deseja e que foi feito para ser único. E por que obedecemos tanto? Porque aceitamos tão facilmente o que nos é dito como certo. Porque temos medo do vazio, medo do desconhecido, medo da rejeição. E o medo nos torna dóceis, nos torna previsíveis, nos torna controláveis. Seguimos regras que não compreendemos. Repetimos padrões que nos sufocam. E nos convencemos de que isso é maturidade, de que isso é responsabilidade. Mas no fundo, é só sobrevivência emocional. É só a tentativa de manter um lugar no mundo, mesmo que esse lugar nos sufoque. A história está cheia de exemplos, de momentos em que a obediência fez mais vítimas do que a rebeldia, em que seguir ordens destruiu mais do que questioná-las, em que o silêncio dos obedientes fez ecoar o barulho da crueldade. E seguimos repetindo. Porque é mais fácil ser parte de um rebanho do que andar só. Mais fácil se esconder atrás de normas do que assumir a própria liberdade. Mas Nietzsche sabia, ele via, e ele avisou. Quando a obediência se torna automática, ela não é mais virtude. É perigo, um perigo que se disfarça de segurança, mas que aos poucos dissolve a alma. Existe um tipo de veneno que não tem gosto, nem cor, nem cheiro. Um veneno que escorre por entre as palavras de ordem, os manuais de conduta, os olhares que pedem silêncio. Esse veneno se chama obediência. Não a obediência que nasce da escolha consciente, mas aquela que se infiltra nos gestos cotidianos, nas crenças que nunca questionamos, nas verdades que herdamos sem refletir. Nietzsche enxergava isso com clareza. Sabia que o poder, para se manter, não precisa apenas de força, precisa de obediência. E quanto mais cega ela for, mais forte se torna o sistema que a sustenta. A estrutura do poder não sobrevive apenas pela imposição, ela se alimenta da passividade, da resignação, do hábito de aceitar. Porque quando aceitamos o que nos é imposto como verdade, quando não nos perguntamos de onde vêm as regras que seguimos, nos tornamos peças de uma engrenagem que gira sozinha, sem alma, sem presença, sem consciência. E o mais cruel é que esse movimento é quase invisível. Ele acontece no automático, no gesto repetido, na escolha que nunca foi, de fato, uma escolha. É o erro que não parece erro, a prisão que não tem grades, a submissão que se disfarça de normalidade. Nietzsche falava de um novo ser, o super-homem. Não aquele que domina os outros, mas aquele que transcende a obediência, que cria sua própria moral, que não se curva às verdades alheias, mas constrói suas próprias. Esse ser não nasce pronto. Ele é forjado na dor de não pertencer, no vazio de não seguir o que todos seguem. Ele precisa romper, precisa confrontar, precisa se afastar do rebanho para ouvir a si mesmo. E esse rompimento não é agressivo, é lúcido.
é um gesto de integridade. Porque ser fiel a si mesmo, em um mundo que premia a obediência, é um ato radical de liberdade. A obediência automática cria uma dissonância silenciosa. Um abismo entre o que você sente e o que você faz. Entre o que deseja e o que repete. Você diz sim quando quer dizer não. Você permanece quando gostaria de partir. Você sorri quando tudo dentro de si quer silêncio. E esse conflito não é leve. Ele adoece. Ele desgasta. Elimina, aos poucos, a vitalidade da alma. Porque viver em desacordo com o próprio ser é uma forma sutil de autodestruição. É nesse ponto que Nietzsche se torna não apenas um filósofo, mas um espelho. Um lembrete de que pensar dói. Que questionar exige força, mas que viver sem pensar, viver sem questionar, exige algo ainda mais duro: abrir mão de si. E quando abrimos mão de quem somos para seguir o que esperam de nós, o mal não precisa ser imposto. Ele se instala por dentro, silencioso, contínuo, letal. Nem toda prisão tem grades. Às vezes, ela se constrói com elogios, com promessas, com gestos sutis que nos condicionam a ceder. A obediência, nesse cenário, não se impõe pela força, mas pela emoção. Somos ensinados a agradar, a ser bons, a não contrariar. Desde cedo, aprendemos que ser aceitos depende do quanto obedecemos. E pouco a pouco, confundimos amor com submissão, cuidado com controle, vínculo com anulação. E nesse processo, deixamos de ser. Deixamos de sentir. Deixamos de escolher. A obediência torna-se então um mecanismo invisível de controle emocional. E o mais perigoso é que ele funciona através do nosso desejo mais legítimo. O de sermos amados. Queremos agradar, queremos ser bons, queremos ser aceitos. Mas, em troca, nos tornamos personagens de um enredo que não escrevemos. Agimos segundo expectativas alheias, sem perceber que cada sim dado por medo é um não silencioso a nós mesmos. E quanto mais obedecemos, mais nos distanciamos da nossa verdade emocional, da nossa essência. A autoimagem começa a ser moldada por fora. E o que os outros pensam de nós se torna mais importante do que o que sentimos por dentro. Criamos versões de nós mesmos para sermos aprovados. Mas essas versões são frágeis. São armaduras. São respostas ao medo de não sermos amáveis se formos autênticos. E assim, nos tornamos reféns emocionais da aceitação, da validação, da ideia de que não temos valor fora da obediência. Mas Nietzsche nos desafia a olhar para isso com coragem, a romper, a negar, a dizer não. O poder do não está na agressividade. Está na verdade que ele carrega. Um não pode ser um ato de cura. Um não pode ser um resgate. Pode ser o primeiro passo para uma vida que vibra a partir de dentro. Quando dizemos não ao que nos fere, dizemos sim ao que somos. E nesse gesto, mesmo pequeno, há liberdade, há força, há nascimento. Nietzsche apontava que só se torna livre aquele que ousa rejeitar as normas impostas. Aquele que reconhece que a obediência, quando automática, é uma forma de escravidão mental. E é aí que a metáfora do escravo e do mestre ganha vida. Porque não é o outro que nos aprisiona. Somos nós que, ao obedecer sem consciência, entregamos nossas chaves. Criamos nossos próprios carrascos invisíveis. Sustentamos os muros da nossa própria cela. E muitas vezes, nem percebemos. Porque essa prisão foi construída com cuidado, com afeto condicionado, com promessas de amor. Mas amor que exige obediência não é amor, é controle. É medo disfarçado, de carinho. E é justamente por ser tão sutil que se torna tão perigoso. Porque ao obedecer sem questionar, perdemos a chance de descobrir quem realmente somos. Perdemos a chance de viver com inteireza. Perdemos a chance de finalmente ser livres. Há uma rebeldia que não grita. Uma rebeldia que não quebra tudo, por fora, mas reconstrói tudo por dentro. Ela não nasce do ódio, mas da lucidez. Não se alimenta da destruição, mas do desejo de verdade. É a rebeldia consciente. Aquela que floresce quando, ao invés de seguir, começamos a sentir. Quando, ao invés de obedecer, escolhemos. E é nesse gesto silencioso que a transformação começa. Nietzsche via isso com clareza. A verdadeira liberdade não é dada, é conquistada. E para conquistá-la, é preciso desaprender. É preciso
confrontar. É preciso reaprender a viver a partir de si. A obediência perde seu poder quando entendemos que a vida que nos ensinaram a viver não é necessariamente a vida que desejamos. Quando percebemos que muitas das verdades que carregamos não são nossas, mas heranças emocionais, culturais, sociais. Quando temos coragem de olhar para dentro e nos perguntar: o que é verdadeiro em mim? O que eu continuo repetindo só porque sempre foi assim? O que dentro de mim pede para ser libertado? Esse é o ponto onde a luta começa. Não contra o mundo, mas contra o condicionamento. É a batalha entre a individualidade e o coletivo. Entre o pertencimento e a autenticidade. Entre a paz do rebanho e o desconforto de ser único. Nietzsche sabia: não há liberdade sem confronto. Não há autenticidade sem incômodo. Porque viver a própria verdade exige perder alguns aplausos, suportar alguns silêncios, carregar o peso da escolha. Mas esse peso é o que nos devolve a leveza de existir com inteireza. O questionamento vira hábito. A dúvida, ferramenta. A incerteza, companheira. Paramos de buscar respostas prontas e começamos a construir sentido. Sentido que nasce da experiência, do erro, da queda, do recomeço. E nesse caminho, o propósito deixa de ser algo que encontramos fora e passa a ser algo que sentimos dentro. Não um papel que nos é dado, mas uma presença que nos atravessa. Algo que pulsa, que vibra, que guia. O caminho da liberdade não é fácil, mas é real. É o caminho de volta para casa, de volta para si, onde a vida deixa de ser obedecida e começa a ser vivida. Onde, enfim, podemos respirar sem medo, escolher sem culpa e existir sem pedir permissão. Há um momento em que o silêncio da obediência começa a doer mais do que o risco da escolha. Um instante em que a alma, sufocada pela repetição, grita por autenticidade. Não há fórmula para esse despertar. Ele acontece aos poucos, como a luz da manhã que invade o quarto escuro sem pedir licença. E quando chega, já não é possível voltar ao sono anterior. Nietzsche chamava esse instante de ruptura. O ponto em que negamos a obediência cega e, enfim, afirmamos a nossa individualidade. Essa liberdade não é conforto. Ela exige perda, exige desconstrução, exige que abandonemos a mentira segura de que obedecer nos protege. Porque no fundo, sabemos, a obediência que vem do medo não é estabilidade, é prisão. É uma anestesia emocional. Uma forma de adormecer a potência do que poderíamos ser. E é por isso que dói tanto. Porque não fomos feitos para viver no automático. Fomos feitos para criar, para sentir, para ousar. A maior armadilha não está no mal declarado, mas na aceitação cega do que parece normal. No conformismo que veste o disfarce da maturidade. Na falsa paz que esconde uma alma exilada de si mesma. Nietzsche nos oferece um espelho. E nesse espelho não vemos perfeição. Vemos verdade. Vemos sombra e luz. Vemos o caos que antecede a criação. A cura não vem da obediência. Vem da coragem de romper com ela. Vem do mergulho profundo no autoconhecimento. Da escuta silenciosa das próprias verdades. Do reencontro com a força que ficou esquecida sob camadas de aprovação. A autenticidade se torna, então, um remédio. Uma reconexão. Um retorno ao centro. E viver com autenticidade é, também, curar o corpo. Curar a mente. Curar o espírito. Esse caminho pede presença. Pede entrega. Pede que você se torne o autor da sua história, mesmo sem garantias, mesmo sem certezas. E esse é o primeiro passo para romper a obediência. Cultivar a capacidade de questionar. De olhar para o que é dito como verdade e se perguntar: isso serve à minha alma? Isso honra quem eu sou? Isso vibra com a minha essência? Se não, permita-se desconfiar. Permita-se sair do caminho. Permita-se errar por algo seu e não por uma verdade herdada. Porque viver é isso. É se arriscar na direção de si mesmo. É perder o conforto para encontrar a inteireza. É sair do rebanho para, enfim, ser. E quando você escolhe esse caminho, não importa mais o que o mundo espera. O que importa é o que sua alma sabe. E sua alma, mesmo em silêncio, sempre soube.
A liberdade nunca esteve em obedecer. Ela sempre esteve em lembrar quem você é e ter coragem de viver isso até o fim.